Áudio 46, último áudio desse livro. Quem foi que chegou até aqui? O que você achou do livro? Depois compartilha comigo, tá bom? Ou aqui na plataforma, ou através do WhatsApp, Instagram, aonde você preferir. Estamos na página 334, acessando e povoando sua lista de projetos a partir das áreas de foco. Todas as coisas que fazemos na vida envolvem cumprir algum aspecto dos papéis e responsabilidades que assumimos em uma área de interesse ou comprometimento. Ligo para o meu irmão só para dar um oi e saber como ele está, porque as relações familiares são importantes para mim. Faço compras no mercado porque considero saúde e vitalidade importantes para mim. Elaboro uma pauta para a reunião do conselho porque meu papel na empresa exige que eu mantenha uma visão geral da organização. Sempre que as pessoas produzem um checklist para esse horizonte, as áreas de foco profissionais e pessoais conseguem identificar. Elas invariavelmente percebem que há mais projetos que precisam acrescentar. Muitas vezes também perceberão que não estavam dando a devida importância a algum aspecto da vida pessoal ou profissional, ou a ambas, e ficam motivadas a trazer mais equilíbrio e completude à lista de projetos. Sistema integrado de gestão total da vida. O terceiro aspecto desse estágio de maestria é que o seu sistema terá se tornado não apenas um conglomerado de várias listas, informações, aplicativos e ferramentas, mas uma cabine de comando coesa, com todos os componentes funcionando em conjunto, para se engajar efetivamente em quaisquer circunstâncias que surgirem. Você já terá conquistado a capacidade de personalizar suas listas e categorias, assim como o modo de usá-las em respostas às mudanças do seu mundo e a crescente sofisticação das possibilidades. Isso é um reflexo da sua consciência funcional em relação ao GTD. Você compreende a essência e reconhece o valor das várias partes do modelo, portanto, tem liberdade de ajustar o modo como ele é implementado, de maneira a atender melhor às suas necessidades. Você poderia criar do zero seu aplicativo personalizado no GTD, se necessário, com ferramentas que tem à mão. Você é guiado pelo princípio de elaborar e seguir mapas de orientações indispensáveis para ter certeza que está devidamente focado conforme as exigências de cada situação. Você não fica perdido a respeito do que fazer em relação a coisa alguma. Um cartão de visita que recebeu durante o almoço, uma ideia com qual acordou essa manhã a respeito de um projeto que quer iniciar, um convite particular inesperado para um grande evento de gala e seu hemograma para o próximo check-up médico. Você pode criar os marcadores certos para qualquer dado potencialmente importante. Também será fácil aguçar a noção de suas prioridades para uma viagem próxima, ter tudo o que precisa para a próxima palestra que vai ministrar, ter um esforço mínimo, preparar uma visão geral da companhia para o banco e rapidamente criar um rico contexto para uma conversa em família sobre os planos para os próximos 2 anos. Você tem à sua frente um painel de controle dinâmico que orienta em praticamente todo o contexto, seja em casa, no escritório, no trânsito, de maneira contínua e integrada. As pressões aumentam em vez de diminuírem a utilização dessas práticas. Uma das observações mais comuns que ouço das pessoas, até certo ponto, usaram o método GTD, mas não avançaram muito com ele, e é o que afastaram o método. E não avançaram muito com ele. É que se afastaram do método porque tinha uma série de viagens de negócio, ou ficaram de licença por causa de uma gripe, ou houve uma crise inesperada com um cliente importante, ou foram solicitados a cuidar de um projeto grande, além de seu trabalho regular, e por aí vai. E uma das coisas que mais costumo ouvir das pessoas que amadureceram suas aplicações e sua experiência com o método GTD é que ele capacitou a negociar esses tipos de situação tensa com muito mais eficácia e muito menos estresse. Portanto, um marco importante de progresso no caminho para o domínio do GTD nesse estágio é essa transição, quando as questões e as oportunidades estimulam a prática de suas técnicas ao invés de fazer com que os usuários abandonem o método. Quando um novo problema no trabalho explode, você pode retomar o controle depressa com uma nova varredura mental, em vez de trazer todos os problemas de volta para sua cabeça. Você identifica os resultados desejados, projetos e as próximas ações. Nas circunstâncias atuais,
atuais o mais rápido possível, em vez de apenas se preocupar com o que está acontecendo. Você faz uma revisão semanal no meio da semana, porque precisa desse tipo de foco elevado para reajustar o trabalho, em vez de regredir ao mais recente e mais gritante com um critério de priorização. Operar nesse nível de domínio GTD é viável e verdadeiramente refinado. A experiência para quem chegou a esse ponto é de garantir as condições para o sucesso. A definição de sucesso para um guitarrista de 24 anos será muito diferente da definição para um advogado de 54 anos, pai de 3 filhos. Mas a experiência e o processo para chegar lá com o método são muito semelhantes. Pós-graduação, foco, direcionamento e criatividade. Uma vez que você tem incorporado as técnicas básicas do GTD e integrado aos aspectos mais elevados dos compromissos de vida e de trabalho, você, por meio de uma abordagem sistêmica, confiável e personalizada, abre-se a próxima fronteira. Usar o espaço interno limpo para otimizar a sua experiência end infinity. Esse nível de maestria envolve 2 aspectos principais: aplicar o foco liberado para explorar os aspectos mais elevados de compromissos e valores, desenvolver a mente externa para produzir novos valores, liberdade para se engajar nas coisas mais significativas. Uma vez que você saiba e confie que pode e vai executar efetivamente qualquer item que caia na sua caixa de entrada, terá liberdade para lançar qualquer coisa nela, seja a próxima ideia maluca, uma nova tecnologia a pesquisar, um livro que deseja escrever ou uma ONG que queira apoiar. O que pode produzir e produz poderosas possibilidades. E, como espero ter deixado claro ao longo desse livro, a capacidade de concentrar atenção nos níveis mais sutis e elevados da vida e do trabalho depende em grande parte de dar conta dos aspectos mais operacionais e triviais, inevitavelmente necessários, sem o engajamento adequado, podem facilmente dispersar e exaurir o foco criativo. Admiro as pessoas que conseguem compartimentar a consciência o suficiente para serem capazes de redigir o roteiro de um filme, rascunhar a declaração de uma missão de uma ONG ou escrever um poema perfeito para os votos de casamento. Em meio a toda a confusão de e-mails não respondidos, computadores quebrados, impostos a serem pagos, reclamações da sogra sobre a decoração do casamento e a necessidade de aumentar a linha de crédito no banco ainda perturbando a mente delas. Sei que, se todas essas questões fossem silenciadas com o engajamento adequado sob a perspectiva do GTD, o espaço e a inspiração para as atividades mais criativas seriam tremendamente ampliados. O efeito negativo da carga cognitiva desses laços abertos sobre o foco e desempenho já foi documentado. Muitos indivíduos se gabam da capacidade de deixar o trabalho no trabalho e abrir mão de tudo para se concentrar em ocupações criativas que se interessam, mas em minha experiência isso só acontece porque eles não têm um ponto de referência de como que a vida poderia ser sem essa pressão. A falta de uma ansiedade generalizada a respeito dos detalhes da sua vida diária também torna mais fácil para mudar sua atenção para a direção e as qualidades das experiências que realmente importam. Como indiquei no capítulo 2, os horizontes mais altos de foco, objetivo, visão, propósito e princípios são critérios que definem as suas prioridades. A maioria das pessoas, porém, considera evasiva a capacidade de se concentrar neles e executá-los com eficácia na melhor das hipóteses e algo a evitar. A fonte do sentimento de culpa na pior. Uma mente livre de distrações por si só não vai levá-lo a pensar em cenários de sucessos estrondosos nos próximos 5 anos. Ainda é preciso direcionar conscientemente sua atenção para esses aspectos, mas ela torna infinitamente mais fácil se engajar produtivamente nesse tipo de exercício. Como potencializar sua mente externa? Uma vez que você esteja operando regularmente nesse nível de maestria, seu impulso criativo no uso do GTD mudará. Você deixará de implementar o modo mais eficiente de lidar com os inputs e demandas inerentes do seu dia a dia para tirar vantagem dos contextos e gatilhos criados para produzir ideias, perspectivas e ações que não lhe ocorriam normalmente.
Por exemplo, se você já precisou limpar e atualizar um gerenciador de contatos enquanto esvaziava registros antigos e talvez obsoletos de pessoas e negócios, sem dúvidas encontrou itens que o fizeram dizer para si mesmo, sabe, eu realmente deveria entrar em contato com ela de novo, considerando o que estou fazendo agora no meu negócio. Se esse tipo de pensamento catalisador alguma vez se transformou em algo de valor, então você experimentou pelo menos uma pitada de um recurso que poderia ser infinitamente utilizado. Quantas ideias a mais qualquer um de nós poderia ter tido hoje com a capacidade de acrescentar valor a algum aspecto dos nossos relacionamentos, trabalho e expressões criativas, se ao menos tivéssemos concentrado nas coisas certas, com a habilidade de capturar o que vier a surgir. Não seria ótimo não ter que pensar muito no que você precisa pensar? Essa reflexão altamente criativa e produtiva ocorre automaticamente em atividades como a revisão semanal, quando você está olhando para itens do passado e futuro do calendário e atualizando suas listas de projetos e próximas ações. A reavaliação regular do conteúdo algum dia talvez oferece hipóteses ainda mais expansivas. Sabe, acho que vou mesmo fazer aula de pintura. Mas quando outros aspectos de sua experiência e seus relacionamentos podem ser enriquecidos com o mesmo tipo de gatilho para essa reflexão? Que outros conteúdos, revisados com alguma consistência, poderiam revelar ideias valiosas? Já é bastante desafiador internalizar comportamentos regulares de atualização e superação, mas a possibilidade de ir além são infinitas. Essa é a fase de maturidade do caminho da maestria do GTD, em que uma simples ideia de checklist assume um significado sublime, como pesquisadores da ciência cognitiva já comprovaram. A mente é péssima para se lembrar de alguma coisa do nada, mas é ótima para desenvolver pensamentos criativos sobre o que está à sua frente para avaliação. Ao se livrar do encargo de lembrar, a mente é um mecanismo fabuloso a ser acionado para pôr as coisas perto da porta, de modo que não precise pensar tanto em tudo aquilo que deve pensar. Com que frequência você gostaria de ser lembrado de pensar nos membros importantes da sua família? Em que especificamente seria bom lembrar a si mesmo de pensar quando seu parceiro, seu filho ou sua irmã vem à sua cabeça? Quem você acha que está na sua lista A de relacionamento profissional? As pessoas cuja influência e interação com você são muito valiosas. Com que frequência você deveria revisar isso? Que afirmações e obras inspiradoras serviriam para você se reconectar? E aqui intervalos, obviamente, há inúmeras oportunidades que poderíamos aproveitar para agregar valor ao nosso mundo, estabelecendo o tipo de estrutura para aliviar nossa mente dos trabalhos que ela não desempenha bem e potencializar o que ela faz maravilhosamente. Isso, porém, não acontece de maneira espontânea. É um marco do domínio avançado do método GTD que você reconheça essa dinâmica e use a sua inteligência para alavancar a si mesma. É ter liberdade para gerar e desenvolver ideias sem restrições e então utilizar a prática de processar e organizar apropriadamente essas notas e pensamentos. São os indivíduos mais inteligentes que percebem apenas aleatoriamente no modo inteligente e inspirado. São eles que desenvolvem sistemas e processos para tirar proveito do brilhantismo que muitas vezes está adormecido por trás da monotonia necessária para lidar com a brutalidade e estupidez do mundo em que vivemos. O caminho para a maestria do GTD, incorporando os fundamentos, utilizando o sistema elevado e integrado e alavancando o foco criativo direcionado, na verdade, não é tão limitado a essa sequência que apresentei. Quando todo mundo experimenta aspectos e partes desses níveis em suas próprias práticas, e frequentemente conheço novatos que fazem avanços extraordinários, mas de acordo com a minha experiência, quando se considera o conjunto completo de produtividade sem estresse, ele exige uma evolução consistente que não admite atalhos. Não há como manter um controle semanal se os seus e-mails estão um caos.
Você não terá condições de se engajar no planejamento e na visão de longo prazo se não tiver as rédeas da realidade atual do seu inventário de 75 projetos. Você está continuamente envolvido com esses níveis de maneira consciente e inconsciente, explícita ou implícita. Você tem compromissos, projetos, ações, objetivos, valores e como profissional vai descobrir que seu trabalho tem seu próprio conjunto de compromissos dentro do qual você deve operar. Sua maestria no GTD simplesmente refletirá na tranquilidade refinada com que você se empenha em todos eles. O e-mail inesperado sobre um grande problema que acabou de surgir, o aniversário de sua tia está esta semana, a possível mudança de estratégia da empresa, o novo utensílio de cozinha que quer comprar. Você lida com cada uma dessas coisas rápido e suavemente, no contexto apropriado, sem deixar nada em sua mente a não ser o que está presente no momento. Conclusão, gente. Espero que esse livro tenha sido útil, que você tenha começado a colher as recompensas de produzir mais com menos esforço e estresse. E realmente torço para que você tenha experimentado a liberdade da mente como água e a liberação de suas energias criativas que podem resultar na aplicação dessas técnicas. Quem começa a implementar o método GTD sempre descobre que há mais do que salta às vistas. E você talvez já tenha experimentado sua própria versão disso. Aposto que o GTD validou muito daquilo que você já sabia e já vinha fazendo, em certa medida em sua vida pessoal e profissional. Talvez, porém, esse livro torne muito mais fácil aplicar esse bom senso de modo sistemático em um mundo que parece nos perturbar cada vez mais com sua intensidade e complexidade. Minha intenção não é acrescentar mais uma teoria ou modelo sobre como alcançar o sucesso. Tentei, ao contrário, definir métodos centrais que não mudam de acordo com as modas e tendências específicas e que, quando aplicados, sempre funcionam. Assim como a gravidade, quando você compreende os princípios básicos, consegue operar com muito mais eficácia, não importa o que esteja fazendo. O GTD é um mapa para chegar ao foco produtivo sem estresse e caracteriza seu estado mais produtivo. Convido a usar dessa forma como uma ferramenta de referência a qual possa voltar sempre que necessário. Aqui estão algumas dicas finais. Defina suas ferramentas físicas de organização pessoal, organize sua estação de trabalho, tenha caixas de entrada, crie um sistema de referência pessoal eficaz e acessível para casa e trabalho, use um bom organizador para gerenciar suas listas de modo que você sinta motivado a usá-los, dê a si mesmo a permissão de fazer quaisquer mudanças que esteja contemplando para melhorar seu ambiente de trabalho, pendure quadros, compre canetas, jogue caixa fora, reorganize sua área de trabalho, motive-se a começar. Reserve algum tempo para reorganizar toda a parte do escritório e em seguida diferentes partes da casa, reúna tudo no sistema e siga o método GTD. Compartilhe com outras pessoas qualquer coisa de valor que você tenha encontrado aqui. É a maneira mais fácil e rápida de aprender. Releia a arte de fazer acontecer daqui a 3 ou 6 meses. Você descobrirá coisas que deixou passar na primeira leitura. Garanta que terá a sensação de estar lendo o livro completamente novo. Mantenha em contato com as pessoas que também estejam se esforçando para colocar em prática esses comportamentos e padrões e tenha um excelente resto da sua vida.